Olá, hello, good morning, good afternoon, good evening. Vamos para mais uma nova aula de inglês hoje com um conteúdo que muitos estudam em algumas séries, em outras se repete novamente, mas olha você aqui para aprender um novo conteúdo, ok? Então vamos começar a nossa aula de hoje com a temática ou com o assunto possessive adjective and possessive pronouns. Yes. Nós temos os possessivos adjetivos e também temos os pronomes possessivos. Yes. Mas, pera aí, professor. O que é isso? Como é que eu faço isso? Professor, na minha mente é muito confuso porque eles se parecem. Sim, eles têm umas aparênciazinhas em alguns pronomes, mas eu vou tentar te ajudar, tá certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou dividir em duas partes, vou dividir eles, né, os pronomes adjetivos, os possessivos adjetivos, perdão, e os pronomes possessivos. Vamos começar pelos possessivos adjetivos, ok? Então, vai aparecer aqui do lado. Gente, antes de tudo, eu preciso que você compreenda quando você vai usá-lo. É de fundamental importância você saber quando vai usar os adjetivos possessivos. Os adjetivos possessivos sempre será usado, olha só, sempre tem que ser usado com um substantivo, certo? É necessário que haja um substantivo, certo? Então, ele vem antes, depois dele vem um substantivo. Então, se eu sei que eu vou falar, né, e na minha fala vai ter um substantivo, eu vou ter que usar esse adjetivo, certo? Que nesse caso, por exemplo, se você vai usar o my, que é o primeiro aqui, que é meu, por exemplo, você vai dizer this is my house, ó, this is my house, esta é minha casa. Então, esse my é o adjetivo e o house é o substantivo. Então, todos esses aqui da tabela, certo? Que está aqui ao lado, sempre terão que ser usado, certo? Com um substantivo. No caso, ele vem antes do substantivo. Professor, é sério isso? Sim, sempre antes de um substantivo. No caso, eu tenho my, que é meu ou minha, your, que é seu ou sua, his, que é dele, her, que é dela, with, que é dele ou dela. Eu tenho o were, né, que é nosso, e tenho their, que é deles ou dela, certo? Então, todos esses aqui, todos os adjetivos sempre virão antes do substantivo. Eu não sei se você já ouviu a regra que diz assim, que o povo fala assim, mas por que no inglês tudo é ao contrário? Não é que tudo é ao contrário, é porque sempre o adjetivo vem antes do substantivo. Então, o pronome aí, adjetivo, ele tem que vir antes do substantivo, certo? Já o pronome possessivo, ele já é o contrário. Ele não vem antes, ele vem depois, certo? Por que ele vai vir depois? Exatamente porque ele vai fazer uma ligação ao substantivo, tá certo? Então, ele sempre vai fazer uma ligação. Eu sempre falo para alguns alunos que quando for completar numa prova, num teste, numa atividade, sempre observe que os pronomes possessivos sempre são colocados no final da frase. Geralmente, a linha do final sempre vai ser colocado os pronomes possessivos. Veja só quais são os pronomes possessivos. Eu tenho aqui, ó, o mine. Viu a diferença de my? Ficou mine agora, certo? Aí eu já tenho yours, ó, yours, com o S, tá certo? Lá no adjetivo não tem S. Já aqui, sim, já vem com o S, tá? O his continua a mesma coisa, tá certo? O hers agora também vem com S. With, ok? Agora, ours também vem com S. E o theirs também vem com S, tá certo? Então, preste atenção nesse detalhe. Uma vez um aluno falou assim, professor, então para mim diferenciar do adjetivo para o pronome, eu vou conotar que o adjetivo seja no singular, porque não tem S, e no
E no pronome eu tenho o S. Eu falei, se você consegue entender dessa forma, beleza. Mas o correto, a regra gramatical é adjetivo, certo? O adjetivo possessivo vem antes do substantivo. E o pronome possessivo vem depois. Professor, me dê um exemplo. Pronto, vou te dar um exemplo agora. Por exemplo, eu digo this is, ó, this is car yours. Ó, este carro é seu, tá? Este carro é seu. Então, o yours vem no final, tá certo? Então, preste atenção nesse detalhe. Espero que você tenha compreendido e bons estudos. Bye!